nós fizermos no exercício de 2021 surtirá efeito para o imposto de renda, para a declaração de imposto de renda que faremos lá no ano que vem, 2022. Então, para falarmos sobre esse assunto, eu trouxe um convidado muito especial, Eduardo Sodré, que é contador. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, eu que agradeço a todos. E aí, muitos anos que você ajuda aí os seus clientes a fazerem um acerto com o leão? Sim, pelo menos desde 2009 eu faço o imposto de renda da pessoa física, tanto para clientes, né, do escritório, empresários, quanto de forma geral também para pessoas que trabalham e devem fazer a declaração. E aí, surge muita dúvida nesse período? Sempre, sempre. E sempre deixa-se sempre para a última hora também, né? É o último momento, né? Lá na última semana, gente, do mês de abril, é impossível falar com o Eduardo. Às vezes eu tento, mas eu não consigo porque vem aquele turbilhão de informações. Mas o ideal, né, Edu, é a gente trabalhar com antecedência e começarmos a planejar antes para não chegar no sufoco lá no momento do acerto. Exatamente. A organização da pessoa física, sabendo que ela precisa prestar as suas contas com o leão, ela é fundamental para você evitar toda a questão de falta de informação e também para que você já entregue nas primeiras semanas da declaração. Com isso, você também garantindo que você vai ter a sua restituição nos primeiros lotes. Então, se eu faço antes, eu recebo antes. Se eu deixar para fazer lá no final, vou entrar no último lote. Exato. A Receita Federal ela tem uma agenda, né, para fazer a restituição. Existem alguns casos de doença, alguns casos que são prioritários, mas logo em seguida já é feito o pagamento das restituições, quando há restituir, obviamente, conforme a data da entrega. Então, quanto antes você entrega, antes também você entra na fila da restituição. E aí, né, tem aquele monte de documento que os contadores ficam pedindo pra gente. Eu preciso dos informes, eu preciso do que você gastou de despesas médicas, contribuição para PGBL. E aí, qual a dica que você dá pra gente ter isso tudo pronto no momento que você faz o pedido? Bem, primeiramente, ter uma noção, né, do que são despesas dedutíveis e quais são as informações que devem ser declaradas. Apenas você sabendo quais são, já facilita para você separar previamente esses documentos. Porque os documentos, eles são no decorrer do ano, conforme as coisas vão acontecendo. Uma consulta médica seu ou dos seus dependentes. Existem também outras situações, né, como, por exemplo, aplicações, movimentações em aplicações financeiras, que devem acontecer tempestivamente, ou seja, conforme elas vão acontecendo, a pessoa já deve se precaver e já separar toda essa documentação. Então, já vamos dar um exemplo. Por exemplo, a Bolsa de Valores. Quando a gente fala aí de operações com ações, a gente viu o número aí de investidores crescerem e a gente já tem hoje 4 milhões de CPFs investindo na Bolsa. Gente, é muita gente. E muitos, né, Edu, nunca fizeram essa prestação de contas. Então, quando eu trabalho com ações, eu não posso esperar, né, o final do ano para pagar. Eu tenho que pagar ali no próximo mês, até o último dia do mês subsequente à operação, certo? Exatamente, né? Então, quando você movimenta ações, renda variável, ou até mesmo day trade, né, acima do limite da isenção de operação no mês, você já deve recolher o seu DARF de imposto de renda conforme cada operação. Você não deve não fazer nada no decorrer do ano e achar que vai simplesmente ajustar tudo na declaração. Diferente de outros investimentos, né, que você realmente recebe um informe de rendimentos fixo do seu banco, que você simplesmente vai colocar aquele valor na sua declaração e o próprio banco fica responsável por fazer as retenções. No investimento em renda variável, em renda de ações, esse valor de imposto de renda ele deve ser recolhido no mês que você opera acima da isenção e que dá valor de imposto a recolher. Excelente. A isenção, gente, é de até R$20 mil por mês e por CPF. Então, se você vendeu, não no mesmo dia, né? Comprei hoje, vendi amanhã, ou comprei há 5 anos e vendi hoje, eu estou isenta de imposto de renda. Mas isso não vale quando é day trade, né, Edu? Day trade, tudo vou ter imposto, certo? Acima do limite da isenção de movimentação no mês, sim. Então, eu vou ter ali sempre o imposto que é uma alíquota maior, né? Ações são 15%, day trade eu vou ter 20% de alíquota.
certo? Exato. E aí, o que que é importante, né, gente? Ações, por exemplo, toda vez que você compra e vende, geram as notas de corretagem. E aí você vai fazendo isso ao longo do ano, é muita coisa. E aí, no momento que eu envio para o meu contador, eu também preciso mandar as minhas notas de corretagem. Exato. Existem várias planilhas auxiliares, existem sistemas que você pode contratar para facilitar a sua declaração, que obviamente não substituem, né, a figura do contador ou de alguém que seja habilitado para fazer a declaração, mas que apoiam, que dão realmente o auxílio necessário para você recolher o imposto correto e fazer a sua declaração corretamente. Facilitam a vida, né, Edu? Sim, Se eu com certeza. contrato ali uma calculadora de R, gente, eu não vou ter a minha declaração pronta, mas no momento que eu enviar para o contador, ele vai ficar mais feliz. Com certeza. A chance de erros, a chance de cair em malha fina também diminui muito os problemas que esse investidor vai ter. Excelente. Quando eu comecei a investir em ações, né, eu ia lá ia fazendo os acertos, mas eu não tinha calculadora de R contratada. A primeira vez que eu mandei para o Edu, ele quase me matou, né? Dias só para fazer meus cálculos. Exatamente, exatamente. Pois é, e aí facilita a vida. Então, ter claro essas normas também ajuda a gente a entender e ter ali maior eficiência. E Edu, e quando eu levo prejuízo, eu posso compensar isso na próxima operação? Dependendo das ações, dependendo das notas, né, transacionadas, sim, você pode compensar esse prejuízo dentro do próprio ano, do próprio exercício fiscal. Excelente. Se for por outro exercício, eu tenho que carregar, né? Tenho que informar que não vai automaticamente. Exatamente, certo? essa é a questão. Tenho que estar organizada para passar isso. Gente, é só o começo da nossa conversa, não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta com seu programa sobre investimentos e educação financeira. Você quer ser amigo do leão de imposto de renda? Você quer aí nessa selva de impostos não sofrer com a mordida do leão? Então o programa de hoje é para você. Você já segue a gente lá nas redes sociais? Dá uma olhadinha lá no meu YouTube, @LucianeQuedo, Instagram, @LucianeQuedo. Mande por lá as suas dicas e as suas sugestões. E você falava aqui de operações que necessitam aí de acertos tempestivos, que eu não posso esperar lá a declaração de imposto de renda para fazer o ajuste, porque pode ser tarde, eu posso ter multas e tudo mais. Algo que ficou muito aquecido desde o início da pandemia foi a negociação com imóveis. Então a gente viu o mercado imobiliário aí super aquecido, muitas famílias que tinham um imóvel pequeno decidiram trocar por um maior, venderam o imóvel atual, compraram um novo. E aí, quando eu vendo uma casa, um apartamento, o que eu tenho que fazer? Bem, primeiramente, precisa saber que a Receita Federal, ela tem uma participação nessa valorização entre o valor que você comprou e o valor que você vendeu. Isso a gente dá um nome mais facilmente de entender, que é o ganho de capital. Então, quando você vende um imóvel acima do valor que você comprou, que é a coisa mais natural que existe, você deve recolher o que representa de 15% sobre essa diferença desse lucro imobiliário. Comprei por 100, vendi por 200, a diferença entre 100 e 200 eu vou ter ali 15% de imposto de renda. De forma geral, sim, né? É claro que essa legislação ela acaba sendo até mesmo complexa e existem várias situações aonde você pode tanto deduzir, né, por exemplo, as despesas com corretagem, o seu bem pode ser valorizado através de melhorias, de reformas, logicamente, tudo com nota fiscal que comprovem essa valorização do seu imóvel e com isso você diminui essa margem, essa base de cálculo para esse ganho imobiliário. Mas você ainda assim, existe uma outra situação que você pode ficar
totalmente isento desse imposto ou parte dele, que é se você fizer a compra de um novo imóvel em um prazo de até 180 dias do valor da venda, o valor do recebimento desse bem. Então, se eu vendi, comprei outro em até 180 dias, usei, né, todo esse recurso para essa finalidade de compra do outro imóvel, eu estou isenta, é isso mesmo? Exatamente. Também existem uma regra, ela tem que ser um imóvel comprado, né, há mais, né, de 5 anos, então não é um imóvel, não é uma operação que você faça com recorrência, né? Que É especulativa, né? Isso, exatamente. Então você tem que ter um prazo entre a compra e a venda desse imóvel, ele precisa ser, né, um imóvel de família, um imóvel residencial. Não pode ser comercial, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, existem várias regras para você ter essa isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital. Se eu não me enquadrar nessas regras e tiver que pagar imposto, o que eu tenho que fazer? Esse é um grande ponto, porque a legislação, conforme eu falei, você tem até 180 dias para você fazer o recolhimento do ganho de capital. Porém, se você tem que ter muita certeza de que você vai usar esse valor para você comprar um outro imóvel, porque o imposto de renda propriamente dito, ele vence 30 dias depois, ou seja, até o final do mês subsequente ao recebimento. Então, se você vendeu aquele imóvel e você está em dúvida se você vai comprar ou não, e dá os 180 dias, você não comprou, você não teve o benefício dessa isenção, você tem que retroagir, recolher esse imposto no mês subsequente à primeira entrada do dinheiro e recolher tudo com multa e juros. Quer dizer, né, eu vou ter ali 5 meses de multas. Exato. Então, assim, isso é uma coisa que, no meu ponto de vista, acaba que uma coisa não se encaixa na outra, né? A Receita, ela faz uma coisa que a pessoa tem que ter muita convicção de que ela realmente vai conseguir comprar um outro imóvel, ou então ela, na dúvida, recolhe com 30 dias e depois vai fazer um PERDECOMP, depois vai fazer um pedido de restituição desse valor, que a gente sabe que, infelizmente, acaba demorando muito para a pessoa pegar esse dinheiro de volta. Por isso que o ideal é se organizar e planejar aí, né, essa nossa vida financeira. Planejamento e organização, gente, fazem muita diferença quando o assunto é dinheiro. Edu, e se eu tiver um imóvel alugado, eu também preciso pagar imposto de renda mensalmente? Sim, se o seu recebimento de aluguel estiver acima do limite da isenção, que hoje é acima de R$ 1.900, arredondando, né? Sabemos que existem, né, especulações para aumentar esse limite da isenção para o ano de 2022. Mas até a presente data, se você recebe aluguel, né, acima do limite da isenção, você também já deve fazer o recolhimento do imposto de renda através do Carnê-Leão, né? Você mesmo já vai fazendo a sua autorregularização e recolhendo mensalmente, para quando chegar em abril do ano que vem, você já ter recolhido parte e até mesmo restituir, caso for a realidade. E aí os fundos imobiliários são legais, né? Fundo imobiliário que eu ganho de aluguel, eu tenho isenção, certo? Exatamente. Por isso que acaba sendo uma vantagem até mesmo, né? Além de você mitigar, né? Você diminuir o seu risco, né? De você ter o seu imóvel vago, ficar sem aluguel. Imóveis, por exemplo, que estão dentro de condomínios, que mesmo vagos, mesmo sem você receber aluguel, você tem que pagar o condomínio. Pagar o IPTU. IPTU e tudo mais. Manutenção. Exatamente. Então, né, além disso, né? Você corre esse risco, você tem que se preocupar em recolher, né, o seu imposto de renda mensalmente através do Carnê-Leão. Por outro lado, a gente tem investimentos em fundos imobiliários que você não precisa se preocupar com nada disso. E a liquidez é maior, né? 2 dias você consegue vender e ter o dinheiro em conta. Então, essa diversificação ajuda até mesmo aí a ser mais amigo do leão. Edu, e antes a gente tinha ali investimentos convencionais, né? CDB, fundos de investimentos desses que são abertos, negociados pelo próprio banco. Esse tipo de investimento, no final do ano, o banco me manda o informe e é o próprio emissor que tem a obrigação de liquidar o imposto. Então, quando eu peço, já vem líquido na minha conta. E aí basta eu esperar o informe e colocar isso ali, anexar isso, né, na minha declaração ou enviar para o meu contador. Mas hoje a gente tem uma infinidade de outros investimentos, como criptoativos, como investimentos internacionais, as BDRs, que são ações de empresas internacionais negociadas no Brasil. E aí eu também tenho que prestar contas disso tudo, não posso deixar nada de fora.
Exatamente, né? Você ter um dinheiro fora do país, em ações fora do país, já se caracteriza no investidor já com um risco elevado no sentido de você fazer a sua declaração com ausência de informações, porque você pode cometer até mesmo crimes, né, de evasão de divisas. Então, dinheiro fora do país você não pode esquecer em hipótese alguma por, olha, desculpa, errei. Não, Sim, você então, tem que tomar muito cuidado. Segura aí, né, sobre o esquecimento. Não vale dizer, puxa, eu esqueci, não me lembrei, né? Então segura aí que a gente vai para mais um intervalo e a gente já volta sobre o que você não pode, falando aqui, né, sobre o que você não pode deixar de lembrar no momento do acerto de contas. A gente já volta. Vamos falar sobre dinheiro? Estamos de volta aqui com o seu programa falando sobre educação financeira e investimentos. A hora do acerto com o leão é sempre aí um auê, né? Levantar diversos comprovantes, juntar tudo, fazer sozinho ou mandar para o contador. E aí, né, Edu, ter uma pastinha ali que eu vou guardando ao longo do tempo ajuda, não? É super antigo, a minha mãe tinha uma pastinha ali que ela colocava tudo. Isso ajuda de fato na hora do vamos ver? Com certeza. O maior problema é justamente chegar na hora da declaração e você ter que ficar puxando na memória tudo o que aconteceu no ano inteiro para você pegar e fazer uma declaração. Imagina, né? Se a gente mal lembra o que jantou ontem, quanto mais aquilo que aconteceu em janeiro, fevereiro, e aí fica difícil. E falando de esquecimento, né? Antigamente, gente, eu fui gerente geral de agência bancária durante muito tempo, era difícil abrir uma conta. Então, normalmente, a gente tinha uma única conta, que era aquela que centralizava tudo para o resto da vida. Hoje, com o advento aí do mundo digital, né, Edu, é muito simples, a gente consegue abrir uma conta instantaneamente aí nos bancos digitais, em corretoras, tanto no país quanto fora do Brasil, criptoativos, mas eu não posso ter um lapso de memória e não lembrar daquela minha continha digital, certo? Exato, nós estávamos falando, né, no take anterior, justamente sobre o esquecimento, né? Então, hoje, você tendo uma conta aberta num banco digital, que muitas vezes você abre como se você estivesse abrindo um e-mail, você precisa sim, caso você tenha um saldo superior ao valor determinado pela declaração do imposto de renda, que no ano passado foi acima de R$140, qualquer saldo em conta bancária, seja em conta bancária digital, seja em conta bancária em banco tradicional, seja em conta de investimento, conta de transição, conta transitória de investimento, tudo isso ele precisa ser declarado. Acima de R$140 eu tenho que ali pegar o informe e anexar na minha declaração. Exato. E aí, Edu, criptoativos, por exemplo, é algo super novo. Esse ano já se abriu um campo específico na declaração. Como que está funcionando ali a tributação sobre criptoativos? Até uns anos atrás, né, isso tudo era muito novo, até mesmo a Receita Federal, ela custou, eu diria assim, a se atualizar. E nesse ano, que foi referente a 2020, ela incluiu, a primeira coisa que ela fez foi ela incluir um item na ficha de bens, exclusivamente para você registrar os seus ativos, né, em criptomoedas. Então, todas as criptomoedas passaram a ter um campo específico. Agora, já estamos prevendo para o próximo ano já o controle efetivo das transações. Assim como ações normais em operação de bolsa de valores, elas têm, né, um limite de isenção, as criptomoedas também vão passar a ter tanto o controle do ganho de capital, caso você tenha um ganho, né, de operação, como também operações acima do limite da isenção para criptomoedas. Edu, e se a gente não souber fazer a conta direito, o leão sabe fazer a conta certinho, né? Sabe, o governo ele tem todas as ferramentas, né, toda a infraestrutura do negócio para que ele saiba exatamente quanto você deve recolher. Edu, outro ponto aqui é sobre como pagar menos impostos de renda. E aí o PGBL é um excelente instrumento para quem faz a declaração completa, não?
Exatamente. A PGBL, né, ela faz parte de um conjunto de planejamento tributário para a pessoa física. Os principais, né, deduções do imposto de renda, ela com certeza são as despesas dedutíveis, né, com educação, com saúde e, no caso, a PGBL, ela é um instrumento para você postergar o recolhimento. Então, limitado até 12% do valor da sua receita, o investimento na PGBL garante que você vai postergar o recolhimento. Então, a PGBL, quando você vai fazer o resgate dela, ela tem a mesma tabela progressiva de qualquer investimento. Então, ela é feita para, de fato, você usar essa previdência para você fazer o saque dela no final mesmo do investimento. Para que você ajude aí o governo com o planejamento da própria aposentadoria, não para que seja superavitário lá na frente, né? E acaba tendo esse esquema diferenciado aí de impostos de renda. E o que mais que você dá de dicas para quem deseja aí se preparar? Gente, para não deixar para a última hora, para o último segundo, aquela loucura, aquele calor, né? Sentir o bafo aqui do leão no cangote. O que você dá de dicas assim para que a gente se organize para o próximo ano? Bem, primeiramente, né, a principal dica é você, sabendo quais são as despesas, que você tenha um controle paralelo das suas receitas versus as suas despesas. Então, assim, se você tem uma renda formal do seu trabalho assalariado, você sabe muito bem qual é o valor que vem a retenção no seu contra-cheque, no seu holerite. Se você tem uma fonte informal, uma fonte de receita de aluguéis ou qualquer outro tipo de investimento, você também sabe quanto você vai pagar. Então, isso tudo influencia se você teve despesas dedutíveis com seus dependentes, se você teve despesas dedutíveis com você mesmo. Então, você vai fazendo um autocontrole, um ajuste para você saber. Porque muitas vezes você não pode deixar de pagar, mas se você for analisar, você pode muito bem investir em educação para você, para sua família. Você pode investir muitas vezes num plano de saúde melhor para sua família, porque todas essas despesas são dedutíveis. De repente eu posso cuidar melhor da mente, fazer um trabalho, né, com psicólogo, por exemplo, certo? Posso investir mesmo em saúde, além do meu plano de saúde, posso cuidar dos meus dentes, posso fazer outras coisas que eu vou ter um incentivo ali fiscal. Exatamente. Uma vez que você não pode deixar de recolher o imposto, que esse valor seja utilizado então com maior inteligência, com maior benefício para o seu padrão de vida, para o seu bem-estar. Que legal. Edu, e você tem um canal aí que você dá dicas também, Sim, né? exatamente. Esse tipo de, eu digo recomendação, né? Que o especialista, ele traz recomendações. Conta aqui pra gente qual que é o seu canal. Meu canal no YouTube, ele YouTube Me Explica Contador. Explica Contador. Exatamente. Quero saber de tudo. Nesse canal eu falo tudo sobre empreendedorismo, gestão, finanças e principalmente como a contabilidade pode ajudar os seus negócios e também, né, as pessoas físicas a recolher menos impostos, né, a dar uma mordida menor para o leão. Excelente, Edu. Muito obrigada aqui por sua participação. Que você volte mais vezes. Esse é um assunto que sempre gera dúvidas. Agradeço você aí que esteve conosco. Toda segunda-feira, logo depois do jornal, tem programa inédito. E enquanto isso, eu te espero lá nas redes sociais. Até breve!